Olá, família! Seja muito bem-vindo a mais um culto de celebração. Hoje o nosso culto está muito especial e agora fique ligado que está iniciando o nosso Paz News. Já nessa semana, nossas 24 horas de adoração vai acontecer na sede regional e acontecerá a partir das 21 horas da noite. Você não pode ficar de fora. Então vem com a sua família, traz a sua célula e vem receber mais de Deus nessa noite. Vem aí! Marcha para Jesus 2025! No dia 7 de junho, vamos juntos declarar que Santarém é do Senhor Jesus! Com grandes atrações, Pastor Marco Feliciano. Sai da frente, Satanás! Estamos em guerra! Pastor Antônio Cirilo. E o adorador Cícero Oliveira. Felicidade. Saída da Praça Barão de Santarém e chegada na Praça da Bíblia. Realização Conselho de Pastores de Santarém. Dia 7 de junho, Marcha para Jesus. Unidos em Cristo, transformando Santarém. Chegou a hora de dar um passo importante rumo ao altar. Nos dias 17 de maio às 16 horas e 19 de maio às 19h30, teremos o nosso curso de noivos, um momento especial de preparação, diálogo e bênçãos, pensado com muito carinho para aqueles que estão se preparando para o casamento. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas presencialmente na secretaria da igreja. E para tornar tudo ainda mais especial, teremos o casamento coletivo no dia 24 de maio, na sede regional. Uma linda celebração do amor, da fé e da união. Inscrições e informações na Secretaria da Igreja. Agora, no dia 12 de maio, vai acontecer um culto especial de filhas de Ana. Vai ser em homenagem ao Dia das Mães e vai acontecer a partir das 16 horas. Então você não pode ficar de fora. E aí, você conseguiu anotar todas as nossas informações? Agora o nosso Paz News vai ficando por aqui, mas antes eu queria te lembrar de nos seguir nas nossas redes sociais, @PazSantaremPA. Agora nós temos uma palavra preparada para você. Olá, queridos! Seja muito bem-vindo ao nosso Campus Online, o nosso culto de todo domingo. Que bênção, que maravilha! Eu sou o pastor Mário Martins. Eu sou a pastora Aline Martins. E nós queremos conduzir você a uma nova experiência com Deus nesse momento online. Prepare o seu coração, porque nesse momento nós estaremos dando start para um momento de muita presença de Deus, onde você vai ser abençoado com uma palavra poderosa, onde você vai ter a oportunidade de louvar e adorar o Senhor de onde você estiver, né, meu amor? É verdade, estamos com muita expectativa, queremos te convidar a você ficar ligadinho durante todo o culto. Fique até o final, porque certamente você será muito abençoado. E compartilha esse link para os grupos do WhatsApp, seus amigos, e deixa as pessoas que você ama também serem abençoadas. Vamos para louvor agora. Vamos! Tudo que tem, fôlego, louva ao Senhor, louva ao Senhor. Tudo que tem, fôlego, louva ao Senhor, louva ao Senhor. Eu louvo nos vales, louvo nos montes.
Glória a Deus, que momento tão especial de estar na presença do Senhor, celebrando o seu santo nome. Isso é tão maravilhoso. Nesse final de semana nós tivemos o Bazar da Catedral, né, Mário? Foi demais, foi uma experiência incrível e já estão pedindo o segundo bazar, né? Porque foi realmente muito especial. Nós queremos parabenizar a Paz Church, a igreja, as redes, os pastores, todos os amados irmãos e voluntários que contribuíram, que serviram, né? Porque não foi só o bazar, teve feijoada, teve churrasco. Sim. Foi teve o samba paz, teve louvor, teve música, teve muita coisa legal nesse bazar. E nosso horário era de 8 às 18 horas, mas chegou 2 horas da tarde, já não tinha mais nada. Basicamente, o bazar acabou antes de meio-dia, né? Foi, a presença realmente em peso do público cedo, né? E nós tivemos muita coisa boa, inclusive muitas pessoas que revendem roupa, né, usada. E tinha muita roupa nova também que foram doadas. E nós queremos parabenizar você que doou. Se você quiser, vai ter outra oportunidade, se você não conseguiu doar, com certeza, para todo esse investimento está destinado à nossa catedral, que é o nosso sonho que está se realizando. Lembrando para vocês que dia 9 agora, 9 de maio, nós vamos ter 24 horas de adoração. Nós tivemos essa programação no ano passado e foi muito especial. A manifestação da presença, da glória de Deus. E queremos convidar você, não fique de fora, participe conosco. Vai iniciar que horas, Mário? Às 21 horas, nós queremos encorajar você, após o culto da Sexta de Glória, nós estaremos dando início a 24 horas de adoração, um tempo de louvor, de oração, de palavra, onde você vai mergulhar numa experiência com Deus, onde o Espírito Santo com certeza vai se manifestar de maneira poderosa e vai entrar pela madrugada, vai ter várias pessoas vindo no horário. Pastor, eu não posso ficar 24 horas. Tem gente que realmente não vai conseguir ficar 24 horas, mas você pode tirar um horário do seu dia, da noite, para vir para a sede regional, onde vai ser a Borges Leal, né? E você vai estar na presença de Deus, recebendo uma bênção, o seu milagre e, acima de tudo, oferecendo o seu sacrifício de louvor e adoração a Deus. E continuando esse tempo, eu quero te encorajar. Nós temos um QR Code aqui na nossa tela e você tem a oportunidade durante esse culto de ofertar ao Senhor também, porque nós temos aprendido o poder da semeadura. Nós temos visto quanto Deus é fiel quando nós somos fiéis a Ele. E a Bíblia diz que aquele que semeia pouco, ele vai colher pouco, mas aquele que semeia muito, ele vai colher com fartura. O diabo, ele não quer que você semeie no reino de Deus. O inimigo não quer que você prospere. O diabo não quer que você alcance o seu sonho da casa própria. Não quer que você compre o seu carro, não quer que você dê uma vida digna para a sua família. Mas o Senhor, a Bíblia diz, se quiserdes, comereis o melhor dessa terra. E qual o segredo? O segredo é você ofertar, é você ser fiel no seu dízimo. E isso não é um pedido, é um mandamento de Deus, né? O dízimo é um mandamento de Deus e a oferta é uma gratidão, é a forma que você semeia no reino de Deus, para que você seja grato a Ele e que a sua obra, que depende de Deus, através das nossas vidas, continue crescendo e se multiplicando. A minha esposa vai estar fazendo uma oração por você agora, para que a bênção de Deus, como diz Deuteronômio capítulo 28, ela vai te alcançar em nome de Jesus. É verdade. Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade que temos de semear no Teu reino, de exercer a nossa gratidão também ao Senhor através da fidelidade em dizimar, em ofertar. E nós cremos, Pai, na rica colheita, na prosperidade que vem do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Abençoa Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Cantarei da bondade de Deus.
Eu quero, junto com você hoje, entrar um pouco aqui na palavra de Deus, aprender nessa manhã um pouquinho mais. Cada momento que você ouve a palavra de Deus, cada momento que você se volta a ouvir a Deus, a ouvir a palavra de Deus, né? Algo grande com certeza acontece na sua vida, algo é destravado no seu coração. Eu gosto de ouvir a palavra de Deus, eu gosto de ler a palavra de Deus. Isso é muito bom e muito importante. Creio que um dos momentos mais importantes em um culto de celebração desse é quando Deus começa a falar com a gente, né? Porque a gente vem para ouvir a Deus, Deus começa a falar conosco. Eu quero compartilhar esse assunto com você, e o tema da minha mensagem hoje é: Tu não, Timóteo. Você vai entender mais lá para frente sobre isso, mas eu quero começar aqui com 2 Timóteo capítulo 2, versículo 14 em diante. Olha o que diz: realmente, a todas essas coisas, dando testemunho solene diante de Deus, para que evitem brigas a respeito de palavras, pois isso não serve para nada, a não ser para prejudicar os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evite, igualmente, os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso avançarão cada vez mais a impiedade. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Entre esses estão Himeneu e Fileto, que se desviaram da verdade dizendo que a ressurreição já aconteceu, e estão pervertendo alguns em sua fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Diga comigo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, afaste-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Amém. Sabe, queridos, eu quero, dentro dessa história desse rapaz aqui, eu vou falar rapaz porque, segundo os estudiosos, Timóteo era ainda um jovem, né? Ainda um jovem. E foi um grande discípulo do apóstolo Paulo. Todos nós sabemos quem foi o apóstolo Paulo, um grande homem de Deus, um homem que escreveu várias epístolas aqui na palavra de Deus, muito conhecido, muito sábio, muito cheio de Deus. E ele discipulou esse rapaz, o Timóteo, né? Timóteo foi, até a expressão de Paulo para Timóteo era meu filho. Realmente eu creio que o Paulo realmente reconhecia e pegou Timóteo como filho, como um grande discípulo, para instruir, para aconselhar e para conduzir ele em um caminho correto, em um caminho certo, em um caminho de Deus, E aqui nós vamos aprender alguns princípios importantíssimos. No domingo passado, o pastor Argenildo pregou uma mensagem muito forte, muito poderosa, sobre aquelas virgens, aquelas 10 virgens. E a Bíblia diz lá, na história daquelas mulheres, que tinha as prudentes e tinham as nércias. Tinham as prudentes que estavam preparadas, diga assim comigo, preparadas, mas tinham aquelas que poderiam estar preparadas, tiveram tudo para estar preparadas, conheciam todos os passos para estar preparadas, não podiam questionar nada, é isso que a Bíblia fala, que ninguém vai poder questionar nada diante de Deus, porque Deus está dando o tempo para nós nos prepararmos. Elas podiam, estar realmente bem na hora que o noivo voltou, mas não levaram a sério a vida cristã. E eu fiquei pensando também naquela história de como nós, como igreja, cada um de nós, que temos um chamado, porque chamado não é só, às vezes quando fala assim, você tem um chamado não é só para aquele que tem um chamado para um ministério, para algo, chamado é para aquele que tem
um chamado para ser um cristão, um seguidor fiel, até Jesus voltar e ir para a eternidade, amém? Quantos tem um chamado aqui? Glória a Deus. Você foi chamado para viver para Deus, e a gente tem que entender isso. Timóteo foi um desses, foi chamado, que compreendeu, que sabia, mas estava sendo claramente instruído como ser um cristão fiel, verdadeiro, que não ia se dobrar diante das imoralidades, dos pecados, das mentiras, de tudo aquilo que o Paulo está ensinando ele aqui a ser fiel, amém? E aqui é como se fosse uma direção. Vamos abrir um leque aqui para nós entendermos e termos uma direção mais clara de como deve ser a vida de um cristão que entende que foi chamado para a eternidade. Quantos aqui creem que foram chamados para a eternidade? Então, nós estamos sendo ajustados aqui nessa terra. Nós temos que ter esse entendimento, essa luz, essa graça a cada dia mais. Como eu já falei, a Bíblia nos mostra Timóteo como um jovem discípulo de Paulo, né? E foi bem instruído, bem aconselhado, bem direcionado, e se tornou um grande líder aqui, e ajudando Paulo nas suas viagens evangelísticas, fundando igreja. Ele ajudou Paulo a fundar outras igrejas e muitas cidades, e realmente foi muito usado. Tu não, Timóteo, essa frase é como se fosse um chamado à sobriedade, né? Que seja sóbrio, que seja consciente daquilo que você está fazendo. Então Paulo está chamando a Timóteo para isso, né? Enquanto tantas e outras pessoas entregam suas vidas distrações. Eu lembro um tempo atrás, não faz muito tempo, numa mensagem minha eu falei sobre as distrações da vida, é aquilo que distrai. Quantas pessoas estão gastando seu tanto tempo se entregando às distrações, negociando princípios que não é para ser negociados, que a Bíblia nos mostra aqui, correndo para algo que não tem valor, gastando a sua vida para algo que não tem valor, né? E se distraindo totalmente, deixando a graça de Deus e abandonando a sua fé. Paulo está falando, você não. É como aquele pai está falando para o filho, olha, você está vendo tanta gente que conhece a verdade se perdendo, mas você não, Timóteo. Então o tema, tu não, Timóteo, é por causa disso. Já viu aquele pai que fala assim, olha, mas o meu colega faz, o fulano faz, todo mundo pode fazer, mas você não. Então o chamado aqui é para que tenha atenção da sua vida. Todo mundo pode fazer como quiser, mas você vai fazer segundo a palavra de Deus, a vontade de Deus te manda fazer. Quantos estão me entendendo aqui? Amém? Glória a Deus. E eu quero dar para vocês aqui, dentro desse texto, dessa instrução que o Paulo está dando para Timóteo aqui, alguns passos importantes, dentro dessa mensagem mesmo. Então, o que Paulo está dizendo? Não negocie aquilo que o céu te entregou. Não entregue, não se desfaça daquilo que Deus já entregou na sua mão, porque tem algo grande que Deus tem para você. Quantos creem que Deus tem algo maravilhoso para você? Então, quem carrega um chamado não caminha segundo o curso deste mundo, né? Eu lembro uma outra mensagem que eu preguei muito tempo atrás para os adolescentes, não sei nem se foi aqui, mas foi em algum acampamento, e o tema dessa mensagem era nadando contra a correnteza, né? Já viu isso? Se você for olhar, eu não sou pescador, mas parece que é assim, os peixes eles não vão a favor a correnteza vai para ele, vai não, eles vão contra, né? Interessante. Então, o homem de Deus, a pessoa de Deus, ela vai fazer o quê? Ela sempre vai estar contra a correnteza. É muito fácil você pegar a correnteza aqui e ir embora, né? É simples, mas onde ela vai te levar? Agora, se você tem princípio mesmo que precisa nadar contra, você vai nadar contra, mas você sabe para onde você está indo, você sabe o que você está seguindo, você sabe aonde você vai chegar. Quantos estão comigo aqui, amém? Então segura aí, que eu quero compartilhar com você esses princípios. 2 Timóteo, uma carta pessoal, emocional, eu poderia dizer. Por quê? Porque aqui Timóteo vai receber uma carta de Paulo, e Paulo vai dar instrução
para Timóteo desses princípios, desses valores. E é interessante que Paulo aqui, ele está onde? Ele está em prisão, ele está preso. Mas mesmo preso, nada impediu ele de pregar o evangelho, de dar os conselhos, de dar as direções, de se preocupar com as pessoas e conduzir as pessoas pelo caminho certo, principalmente como a gente vê aqui para Timóteo. Então, Paulo vai dar os conselhos para Timóteo. Paulo está preso e já está sabendo ali que logo, logo ele vai morrer. Já está aí, já sabe que vai chegar o momento, mas ele aqui está realmente dando as instruções claras para alguém viver bem e não morrer na beira da praia. Tem gente que nada e eu tinha 10 anos de crente, pastor, 20 anos de crente, mas antes de terminar a carreira desistiu por alguma coisa, e não é para ser assim. Então Paulo dá conselho a Timóteo sobre como lidar com os ensinamentos errôneos, corrigir, exortar, perseverar na fé e muito mais. Então, primeira coisa aqui, dos conselhos que Paulo deu para Timóteo. Primeiro, não tenha contenda de palavras. E eu quero já adiantar bem claro aqui, querido, que essa mensagem não é para uma pessoa diretamente, longe de mim isso, não quando Deus estava me dando essa palavra aqui, eu não estava pensando em ninguém diretamente, não é uma mensagem direta, é uma mensagem para todos nós. Primeiro lugar para mim, amém? Eu já fui o primeiro que entrei aqui para poder falar isso. Para você não pensar, o pastor está falando, ele sabe alguma coisa da minha vida, é por isso que ele está querendo dar uma sacudida, me chama. Não conheço sua história, não conheço sua vida, mas creio que como para mim é interessante ler isso aqui a cada dia, eu creio que para todos nós também, em nome de Jesus, amém? Então, ele está dando o conselho aqui, o que ele está dizendo? Não tenha contenda de palavras. E você já viu uma coisa? Que hoje as pessoas estão brigando. Já viu como que são? A igreja é uma igreja maravilhosa, poderosa. Você já viu que hoje as pessoas, eu vou dar alguns exemplos aqui do dia a dia, de hoje, certo? Hoje, uma grande parte das pessoas estão nas mídias, nas redes sociais. Já viu isso? E as pessoas usam as redes sociais para brigar. Não é para abençoar, não vou dizer que tem pessoas abençoando, tem muitos, mas uma grande parte está lá em discussões, em brigas, né? Não gosto de você, você falou que eu não gosto, e bloqueia, irmão bloqueando irmão, aquele negócio, aquela coisa, meu Deus, quem me bloqueou? Aí outro irmão triste para cá, porque o outro já saiu da rede, já saiu do grupo, meu Deus do céu, né? Então, nós precisamos ter muito cuidado, porque tudo isso, se não for bem usado, bem elaborado por cada um de nós, vai criar, tem gente com trauma, tem gente vivendo as suas emoções, a flor da pele, já viu? Mensagem do WhatsApp, eu não vou nem olhar, meu Deus do céu, o que é, será? Já está lá tenso, né? E o diabo vai usando essas coisas, essas contendas, essas palavras de contendas aqui para destruir emoções, para destruir a vida das pessoas, né? Eles não estão se encontrando para brigar, mas estão brigando através das emoções, estão brigando, né? E quer ver uma coisa que destrói, que paralisa a pessoa, né? É essa briga de palavras, esse poder Você sabia uma coisa? Eu vou até voltar a procurar de novo essa pesquisa, eu vi alguém falando que os evangélicos estão crescendo tanto, e vai rapidamente, daqui com os dias, os evangélicos vão ser a maioria no Brasil. A maioria, impressionante, está crescendo demais. E eu creio que vai, porque nós temos orado nós temos declarado, confessado, olha, vai vir a marcha para Jesus aí, né? Que Santarém é do Senhor Jesus, o Brasil é do Senhor Jesus, quantos creem nisso? Amém? E isso vai acontecer porque está pregando o Evangelho. Vamos ser a maioria, vamos dominar o Brasil, o mundo, em nome de Jesus, o poder de Deus. Glória a Deus por isso. Mas se pode notar uma coisa,
Isso é muito bom. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Mas você já viu uma coisa? Que em meio tudo que está acontecendo, que a igreja está crescendo, né? Glória a Deus, que maravilha, também está acontecendo guerras no meio. Cada vez está tendo mais guerra dentro do povo evangélico. As brigas, as discussões, eu estou falando de crente. Aí vai lá para fora e o negócio pega mais, né? Complica mais. Então, a guerra está acontecendo. Né? Você vai para as redes sociais, meu Deus, é um destruindo a vida do outro, dizendo que aquele ali não presta, que esse aqui é falso profeta, que aquele dali não sei o quê, que não pode dar dízimo porque é do passado, porque é não sei o quê, e o outro vai para lá e questiona para cá e briga para ali. Meu amigo, se você for entrar nas redes sociais, um dia é pouco para você olhar tudo que tem naquele dia. E nós, como cristãos, precisamos ter esse cuidado. Então, os evangélicos, eles vão ser a maioria, mas estão em guerra. Diz um certo pregador que ser crente é muito bom, mas uma grande parte dos crentes se degladiou, se destrói com seus pensamentos, suas ideias, né, suas teorias. Estou dando só um exemplo aqui de que quando Paulo está falando, não tenha contendas de palavra. Olha, Timóteo, cuidado. E eu diria que isso aqui é um passo importante para todos nós, termos tão cuidado para estarmos preparados para o dia do Senhor. Você quer ser fiel, Timóteo? Você quer andar dentro do padrão? Eu vou dizer para você, não entre nessa, não caia nessa cilada. Você não vai cair nessa cilada. E nós precisamos a cada dia viver isso aqui. Olha o que fala Levíticos capítulo 19, versículo 16. Vou dar para você um texto no Velho e no Novo Testamento. Não andem por aí espalhando calúnias no meio do seu povo. Olha isso. Não ande por aí espalhando calúnias no meio do seu povo. Não se levante contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Não guarde ódio no coração contra o seu irmão. Antes, repreenda com franqueza o seu próximo, para que por causa dele você não sofra as consequências de um pecado. Uau! O que Deus está falando? Cuidado, gente. Nós fomos chamados para abençoar, não é isso? O que a Bíblia fala? Que nós fomos chamados para abençoar, não para amaldiçoar. Da nossa boca tem que sair bênção. Sabe que eu já vi, irmão querido, eu já vi isso, porque eu já reuni com isso não há muito tempo. Gente falando assim, eu não vou naquele culto porque eu não quero encontrar com fulano lá. E se Jesus voltar naquele dia, o que vai acontecer? Que o irmão não quer encontrar com outro irmão, vai no outro culto porque não quer encontrar com o irmão. E como que vai ser lá no céu, que vão morar no mesmo lugar? Quantos estão me entendendo aqui? Então Deus está sendo muito claro, dizendo assim, não tenham contenda, não se levante contra o seu irmão. Eu estou falando aqui com palavras, entendeu? Filipenses capítulo 2, versículo 14 em diante, olha o que diz. Façam tudo sem murmuração, nem dissensões, para que se tornem irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio, olha isso, inculpáveis no meio de uma geração perversa e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no mundo, apegando-se firmemente à palavra da vida, assim no dia de Cristo, e assim Deus vai, o que Deus está instruindo? Olha, vocês são luz, e vocês não podem se corromper, se deter, se meter no meio dessas discussões, dessas murmurações, dessas contendas, dessas fofocas. Diga para o irmão que está do seu lado assim, crente não fofoca. Crente não vive em murmuração. Aquele que crê que foi chamado para a eternidade, vai viver uma vida diferente. Ele está dizendo assim, vocês são luz, filhos de Deus. Quantos filhos de Deus tem aqui, amém? Tem que brilhar, não tem que acusar, não tem que criar contenda. Teu vizinho tem que te amar, irmão.
Pastor, mas meu vizinho está jogando lixo para minha casa. Pegue o lixo e põe na lixeira e abençoe a vida dele em nome de Jesus. Hã? Mas por que criar? Eu já fui morar no lugar que falava assim, essa vizinha aí, pastor, vou lhe falar, o senhor não vai aguentar não. Vizinha nossa amiga. Nossa amiga. Vizinha nossa, o outro vizinho que falava que era, meu Deus do céu. Irmão, porque eu não moro mais lá agora, né? Eu estou morando em outro lugar. Mas eu lembro daquele homem vindo do sítio dele, né? Levando cupuaçu, levando macaxeira. Pastor, eu queria lhe abençoar, lembrei do senhor. Uau! Mas falava que o senhor era tão mal. Falava que o senhor era fofoqueiro. Ele falava que o senhor... ninguém conseguia morar perto do senhor e da senhora. Diga assim, tem que ser luz, tem que brilhar. Aqueles que são chamados não se envolvem nessas coisas. Então, cuidado com isso. Porque tem gente que está perdendo tempo com contenda, discussões. Sabe o que é isso? Não tenha contenda de palavra. Está brigando, está discutindo, está falando. Meu Deus do céu. Né? Alguns irmãos que estão lá nessa luta, às vezes, ainda bem que lá no WhatsApp tem aquele que acelera rápido. Para não saber o que o irmão está falando lá. Mas estão todo o tempo discutindo, e nós precisamos ter cuidado com isso. Provérbios capítulo 15, versículo 8 diz, o homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a disputa. Calma, por que vocês estão brigando? Vai levar aonde? Você já viu que toda discussão, depois que dá briga, que discute, que briga, você vai pensar depois, só perdeu tempo, foi só bate-boca e destruiu a emoção de tanta gente, a amizade de tantas pessoas. Nunca leva a um lugar positivo, sempre negativo. Então, que a gente possa ter esse cuidado. E o Paulo está dizendo para o filho dele aqui, Timóteo, discípulo dele, né, antes de morrer, antes lá na prisão, falando assim, você não pode, não entre nessa discussão de palavra, cuidado com esse pessoal. Olha, isso é muito sério, Timóteo, te prepara, fica firme. E a minha palavra é essa, que nós possamos estar muito firmes, muito, sabe, irmãos, para que a gente não entre nesse processo diabólico que caia nessa armadilha de mentiras, né? E ele continua, procura apresentar-se a Deus aprovado, diga comigo, aprovado. Um obreiro que não tem do que se envergonhar. E aí lá na frente vai continuando falando que maneja bem a palavra da verdade. Então ele está falando assim, seja aprovado. Seja aprovado, que está falando do obreiro porque ele era um líder também, né? Mas se aplica para todos nós. Procura realmente ser um cristão aprovado, um homem, uma mulher que foi chamada por Deus para a eternidade, aprovado nessa vida, que conhece a palavra de Deus, não faça parte da geração dos desaprovados, porque hoje a geração é contenda, é discussões, é ideias erradas, e isso aqui envolve, quando está falando de ser aprovado por Deus, envolve caráter, né? Envolve você ter responsabilidade, boa índole, honra a Deus, conhecer a palavra de Deus profundamente, viver os princípios de Deus, porque conhecer a palavra de Deus, quando a gente fala conhecer, você conhecer a palavra, e esse conhecer é viver a palavra. Você colocar a palavra de Deus na prática. Então, ser um homem honrado, ser um homem que tem caráter, né? Esse aprovado aqui é isso. Você vai pregar a palavra com seu testemunho. Você vai levar a palavra para as pessoas com o estilo de vida que você tem. E as pessoas vão ser impactadas, sabe? O caráter, uma pessoa reta, não é não? Como que a Bíblia falou do Jó? Um homem reto, né? Reto, que se desviava do mal. E aí Deus fala assim, ó, diabo, você pode ter todas as estratégias, tudo que você quiser, mas esse aí, você não derruba. Eu vou dizer para você que se nós estivermos procurando a cada dia ser aprovado nesses detalhes aqui, nós vamos ficar de pé todo dia, ninguém vai poder nos derrubar. Sabe por quê? Porque nós vamos estar sendo aprovados pela
palavra de Deus. Quantos estão me entendendo aqui? Digo amém, glória a Deus. Então, nós precisamos cada dia mais e mais viver um nível diferente. Então, esse versículo ele faz parte de um contexto mais amplo de que, embora a importância de se esforçar para ser aprovado por Deus, nos mostra sobre isso a importância, mas nos ensina ser corrigido pela palavra, ser realmente uma pessoa que anda nos princípios da verdade e que realmente está seguro na verdade. Jesus falou, a minha palavra é a verdade. E eu vou correr um pouquinho aqui por causa da Santa Ceia, amém? Vou correr, mas levante sua mão e diga assim comigo, Espírito Santo, me ajude a ser um varão aprovado, né? Eu gosto da Bíblia quando ela fala que quando Pedro, depois do Pentecoste, começou na sua primeira pregação, cheio do Espírito Santo, ele pregou, ganhou 3.000 almas, a Bíblia fala, mas uma das palavras que Pedro está falando, ele está falando de Jesus Cristo, pregando sobre Jesus para aquele povo, para aquela multidão, e uma das palavras que ele fala assim, Jesus Cristo que eles mataram, varão aprovado por Deus, amém? Glória a Deus. Põe a mão no ombro do teu irmão e fala assim, você é aprovado por Deus, em nome de Jesus. Diga assim, eu declaro que você é um varão aprovado por Deus, em nome de Jesus. E o Paulo está ensinando isso para o Timóteo, tem que estar aprovado, seja um obreiro aprovado, cheio da palavra, cheio da visão de Deus, em nome de Jesus. Irmão, tem uma coisa que vai definir você, que vai conduzir você para um caminho diferente do mundo, de tudo isso que eu estou falando, das contendas, é o caminho da palavra de Deus. Quando você põe a tua visão nessa palavra, e você anda na palavra, realmente dirigido pela palavra, você não vai se envolver com as coisas desse mundo, você não vai se envolver com as contendas desse mundo, você não vai se envolver, meu Deus, tem gente ficando rico por causa das contendas, das fofocas, na costa dos outros, e Deus não aprova isso. Nós vamos ser o quê? Nós vamos ser varão aprovado, amém? Glória a Deus. Seja um vaso de honra, diga comigo assim, vaso de honra. Mas antes disso, que é o vaso de honra, é o último ponto, Paulo também instrui a Timóteo dizendo assim, evite os falatórios profanos e aparte-se do pecado. Evite os falatórios profanos e aparte-se do pecado. Quem era Paulo, irmão? Um homem de experiência. Um homem que já sabia realmente, claramente, o que poderia levar uma pessoa para a queda, tirar uma pessoa de Deus, acabar com a fé de uma pessoa. Ele sabia, porque tinha experiência, e ele está dando essa instrução aqui antes da sua vida acabar. Porque Paulo, você sabe que é um homem na Bíblia, acho o único homem na Bíblia que fala assim, estou preparado, pode me levar, me ofereço como oferta ao Senhor. Combati o bom combate da fé. É o único homem na Bíblia. Ele sabe que ele estava pronto, porque ele fugiu de tudo isso aqui. Ele não se envolveu com nada disso. Ele está instruindo o Timóteo e hoje instruindo a igreja mais e mais a não se envolver com os falatórios profanos, né? a se afastar do pecado, sair. O pastor Antônio Cirilo diz que nós temos que virar as costas para o pecado, né? Porque tem gente que está assim, fala, não, mas a Bíblia diz que resistir o diabo, ele fugirá, eu vou ficar resistindo o pecado, vou ficar aqui encarando o pecado. Não precisa encarar pecado não, você tem só que virar as costas e falar, pecado, não estou nem aí para ti. Não dá ouvidos, porque tem gente que está querendo, está procurando, como diz, já viu que ele pai fala, você está procurando, né? E ele vai falando aqui, sabe o que? Aparte-se do pecado, sai daí, não se envolva com isso. Qualquer que profere o nome de Jesus, qualquer um que profere o nome de Jesus, aparte-se da iniquidade. Aparte-se da iniquidade, do pecado, né, dessas palavras, desses falatórios profanos. Então, o que nós vemos desse versículo? Ele destaca a importância de discernir e evitar as conversas que são inúteis. As conversas, não perca tempo com essas coisas. Irmão querido, que você chegar perto de alguém que você vê que está nesse nível, pai, tchau, estou fora, vou procurar outro amigo, vou procurar outras pessoas, né?
Eu falei aqui numa outra pregação que quando eu entreguei a vida para Jesus, eu decidi, sem instrução, eu decidi que eu precisava ficar distante de alguns amigos. Porque eu sabia que se eu ficasse perto deles, eu precisava aprender, me fortalecer, conhecer a palavra de Deus, alguma coisa mais para estar firme, mas eu precisava por um tempo ficar distante deles. E parei de andar com eles. Por quê? Porque eram pessoas cheias de pecados. Não que eu era santão agora, mas pelo menos estava querendo mudar de vida e eu não podia ficar no meio deles. Então é isso que o Paulo está dizendo assim, não, você não pode ficar, porque senão, o que é isso? Se você ficar, você pode ser contaminado, né? E nós precisamos ter cuidado com isso aqui, em nome de Jesus. Então, nós precisamos só ter esse cuidado todo. Falatórios profanos. E você pode ver no texto que nós lemos aqui, eu peguei todos aqueles versículos, que são alguns só da instrução de Paulo, você pode ler o capítulo todo, que ele usa nome de pessoas, o Paulo lá. Ele fala, olha, cuidado com esse e com esse, porque esses estão causando mentira e tirando pessoas da fé. Esses e esses estavam aonde? Dentro da igreja. Faziam parte. Mas estavam causando problema. Então Paulo fala assim, cuidado com esse. Ele estava falando direto para o discípulo, certo? Cuidado com eles. Ele usou nomes, porque era o cuidado todo com Timóteo, para Timóteo estar bem protegido e sabendo com quem ele tinha que ter cuidado. Claro, pastor, as pessoas não mudam, elas mudam, né? Mas até elas mudarem, alguém tem que tratá-las, não é isso? Então, por isso a gente tem que ter cuidado com quem. Eu já vi pessoas de Deus começar a andar com pessoas que não estavam tão bem. Aí daqui a pouco a mente delas, aquela pessoa que não estava bem consegue mudar a mente daquele que estava bem. Impressionante. Sabe por quê? Por causa da influência, por causa do poder das palavras. E quando você pode notar uma coisa, quando Paulo está instruindo o Timóteo aqui, ele quase sempre está falando todos os pontos do poder das palavras, né? As contendas, são palavras que têm poder para mudar a situação, impressionante. E nós precisamos estar atento a isso. E aí, para finalizar, seja um vaso de honra. Seja um vaso de honra. Então, Timóteo, te prepara, cuidado com tudo isso, você é um homem de Deus, você é um rapaz de Deus, você vai ser muito usado, você é um homem de fé. E aí eu quero dizer para você, seja um vaso de honra, purificando-se para ser útil ao mestre, preparando-se para toda boa obra. Diga assim, útil. E aqui a história você já sabe, né? Que Paulo, ele vai usar uma metáfora, ele vai falar de uma casa que tem vários utensílios, não é isso? E eu posso pegar, quando ele está falando de uma casa, ele está falando da igreja, uma casa muito grande, da igreja, que tem muitos utensílios, né? E dentro de todos esses utensílios, ele vai falar que tem o vaso de honra, que vai servir para a honra, e o vaso de desonra. Aqueles que vão, mesmo seguindo, mesmo estando, mas em algum momento vão desonrar, vão causar dano, vão causar destruição, vão causar tristeza, né? Vão mexer com as emoções das pessoas. Mas tem aquele que vai ser o vaso de honra, que vai honrar a Deus, que vai estar limpo, que vai estar preparado, que vai observar as suas palavras, que vai observar a sua vida, os seus passos, com quem está andando, o que está falando, o que está fazendo, como está sendo o seu testemunho, se ele está brilhando ou não para as pessoas. Esses são os vasos de honra. E eu diria para você, vou dar alguns exemplos aqui desse vaso de honra. Vaso de honra são aqueles que se esforçam para viver uma vida santa. Diga comigo, santa, amém? São aqueles que se esforçam para viver uma vida santa, separada do pecado e consagrada a Deus, sendo usado para o serviço da obra de Deus. Isso aqui são vasos de honra. Levante sua mão e diga assim, Espírito Santo, me ajuda, Espírito Santo. Diga assim, eu não quero ser, eu já sou um vaso de honra, em nome de Jesus, amém? Eu quero declarar na sua vida isso, em nome de Jesus. Um vaso de desonra, eu não gostaria de falar, mas vou explicar.
Um vaso de desonra são aqueles que não se purificam. Eles vivem uma vida de pecado e não são usados para o bem da obra de Deus ou da igreja. Não estão nem aí com a vida. Assiste tudo, vê tudo, fala tudo. Dizem que são seguidores, que são crentes, mas não mudou nada. Entregou a vida para Jesus, continua do mesmo jeito. Ou seja, está até pior porque, agora diz que é de Deus, mas continua sendo um vaso de desonra. Eu estou falando isso por quê? Porque você pode, eu era um vaso de desonra. Eu creio que você que está aqui era um vaso de desonra, mas depois que Jesus entrou na sua vida, você deixou de ser um vaso de desonra e começou a ser um vaso de honra, puro, santo, buscando realmente sair das distrações e não deixando o pecado contaminar a sua vida. Porque o pecado está aí, e nós estamos aqui, no meio de tudo isso, mas nós podemos tomar uma decisão diferente, de ser um vaso de... Meu desafio para você hoje, fala assim: Espírito Santo, eu vou sair dessa igreja, desse culto hoje, determinado a ser uma honra para o Senhor, a ser um vaso de honra, purificado, limpo. Vasos de desonra são aqueles que estão envolvidos com pecados e com essa vida mundana, que o mundo oferece. Purificação. Para se tornar um vaso de honra, é necessário se purificar das coisas que, eu diria, entristece o coração do Espírito Santo. Sabia que a Bíblia diz assim: não entristeça o Espírito Santo? Está aqui na Bíblia. Não entristeçais o Espírito Santo. Então, santidade é você se desfazer, sair, deixar de praticar os sentimentos, ou vamos usar aqui as palavras falatórias, uma vida de fofoca, uma vida de contenda, uma vida de, sabe, a melhor coisa que existe, sabe o que é, irmão? É alguém andar com você e se sentir bem. É isso, sentir bem. Alguém ir na sua casa e sentir tanta paz, tanta presença de Deus. É a melhor coisa que tem. Agora é complicado você começar a andar com alguém, aí você começa a ver sintoma na vida daquela pessoa, você fala: meu Deus, isso não é para mim. Sabe por quê? Porque a gente tem o Espírito Santo, tem um sinalzinho vermelho aqui, na hora que é errado, a gente sabe, só que tem gente que continua e vai quebrando, e daqui a pouco cauteriza a mente, e daqui a pouco não sente mais nada, e pensa que o pecado é normal. Mas não é para ser assim. Diga assim comigo: purificação. Então a purificação, ela vai levar você a não se envolver com esse processo de pecado, vai tirar você do pecado, vai tirar você e vai levar você mais para perto de Deus, amém? Diga assim: eu sou santo em nome de Jesus. Santificação. Os vasos de honra é santo, é santificado, ou seja, separado para o serviço de Deus e para a sua obra até o último dia. A pessoa, o vaso santificado é aquele que é separado. Diga assim comigo: separado, E eu creio que você e eu, nós fomos separados por Deus para algo grande. Nós creio que Deus quer usar você em algo grande nessa cidade. Ele vai usar você porque você foi separado. Então, quando você está purificado, limpo, santificado, aí você vai ser útil. Não é bom sentir útil? Você vai ser útil, porque Deus só vai preencher o vaso de honra, só vai encher com a sua graça. Você só vai ser útil quando Deus começar a encher você. Quando você começa a honrar, se desfazer do mal, você vai ser útil. O vaso de honra é útil para o Senhor, podendo ser usado em diversos serviços e trabalhos dentro do reino e da obra de Deus. Esse é o vaso de honra. E eu queria que você colocasse sua mão no seu coração e falasse assim: Espírito Santo, me ajuda a ser útil. Amém? Quantos querem ser útil para o Senhor aqui? Então, instrução, segredo aqui, que nós possamos realmente viver esse nível de vida diferente. Eu queria que você observasse essas palavras. Leia, eu até vou desafiar, leia mais esse texto lá em Timóteo, para você
Quanto mais a gente lê, mais a gente se enche, né? Para você, e o Espírito Santo vai dar discernimento para você não se envolver nesse nível de vida com essas pessoas, ou nesse nível de vidas. Todas as pessoas são bem, pastor, e os pecadores, eu vou me afastar deles, porque eles não falam, não, você não vai se afastar, mas você não vai andar. Quantos me entendem aqui? Eles vão poder influenciar a sua vida, né? Ah, vem aqui em casa que eu vou fazer uma festa aqui, um churrasco com bebida e tudo mais, glória a Deus. E aí, eu vou ou não vou, pastor? Você pode até ir, mas você não vai se contaminar. Amém? Deixar bem claro. Olha, eu falei uma vez para uma pessoa lá na minha casa, a gente estava lá, e de primeira, quando a pessoa fala, eu vou levar o fulano, tá, pode levar, mas você já sabe que lá na minha casa não fuma, lá na minha casa não bebe, lá na minha casa não fala palavrão. Ok? Então, só deixando bem instruído aqui. Não pode deixar. Então, ele já chegava sabendo disso. Ok? Já chegava sabendo disso. Então, a gente só tem que ter esse cuidado todo e se tornar uma pessoa de Deus preparada. Agora, preste bem atenção. Nós vamos celebrar a Santa Ceia agora. E se isso aqui fosse requisitos para nós termos parte na Santa Ceia? E eu acho que é um requisito. São os requisitos para nós, sabe o quê? Ser pessoas puras e santas na presença de Deus. E o Paulo está só instruindo Timóteo aqui. Tenha cuidado e viva uma vida diferente. Diga comigo assim, tu não, Timóteo. Diga para o irmão que está falando assim, você não, irmão. Isso quer dizer o quê? Que você não vai se envolver nesse estilo de vida, nesse nível de vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, sempre somos tão edificados com a palavra do Senhor e eu tenho certeza que o Espírito Santo ministrou ao seu coração. E você que deseja agora entregar, render a sua vida por completo ao Senhor Jesus, você que precisa voltar para os caminhos do Senhor, quero te convidar, repita essa oração conosco, é o momento de você entregar a sua vida ao Senhor. Você pode repetir comigo, onde você estiver, diga, Senhor Jesus, nesse momento eu abro o meu coração. Eu te recebo como o Senhor da minha vida. E a partir de hoje, eu te servirei para todo sempre, em nome de Jesus. Se você repetiu sua oração comigo, entre em contato conosco. Nós temos diversos links fixados aqui no nosso rodapé desse vídeo, onde você pode entrar em contato conosco através das redes sociais, ou você pode mandar seu WhatsApp para nós. Nós queremos nos conectar pessoalmente com você, queremos visitar você se você reside em Santarém. Se você mora em outra cidade, também nós queremos encaminhar você para uma boa igreja, onde vão cuidar e pastorear você. Que Deus te abençoe, te dê uma semana incrível e até o próximo culto. Deus abençoe.